Glória a Deus, queridos. Eu estou com expectativa para essa mensagem de hoje à noite. Tenho certeza que Deus vai falar conosco poderosamente. Eu queria que você se conectasse aqui, não ficasse disperso, amém? Não pensasse em outras coisas, mas ficasse conectado aqui, porque um pouquinho que você pensar devagar na sua mente, pode ser que você perca alguma peça aí do quebra-cabeça que a gente vai montar essa noite. Quero agradecer você que tem vindo nos últimos cultos. É muito importante você ser frequente nos cultos, porque quando nós trazemos uma série de mensagens assim, essas mensagens elas vão se conectando. Quem tem vindo aqui nos últimos cultos? Glória a Deus, bastante gente. Você vê como essas peças do quebra-cabeça vão se montando para que a gente tenha uma revelação completa da palavra de Deus. Você, depois dessa série de estudos, não vai ter medo mais de ler Apocalipse, amém? Tem crente que tem Apocalipse faz tanto tempo que não lê, ou nunca leu, que a folha chega a estar pregada assim, ó. A Bíblia toda está amarela, mas Apocalipse está lá intacto. Tem folha que está grudada, que você nem abriu ainda. Com medo, porque lá tem muita coisa, né, catastrófica que vai acontecer, o juízo, e animais, e besta, e um monte de coisa. Mas esses dias, irmãos, a gente leu o Apocalipse aqui sem medo nenhum. Amém? Porque a gente trouxe a revelação. E ninguém começa lendo o livro pelo fim. Você começa lendo o livro pelo fim? Então você não pode começar lá em Apocalipse. Você precisa entender toda a Bíblia, e você vai entender que para o crente o final é sucesso. Amém? Para o crente o final é vida eterna, é paz. Não tem nada daquele juízo que vai vir sobre a terra, não vai vir para a igreja. E tudo isso a gente estudou nos últimos cultos. Se você tem mais vontade de aprender, está tudo gravado, está tudo lá no YouTube. Algumas coisas que eu vou mencionar aqui, irmãos, eu vou retomar com você. Não é porque eu esqueci, que eu já falei em outros cultos, mas de fato é para que isso fique cravado no seu coração, amém? E para que a gente possa chegar ao entendimento da palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que não estavam nos outros cultos, tem pessoas que estavam em todos os cultos. Então a missão que eu tenho aqui hoje é fazer com que todos sejam iluminados pela palavra hoje à noite, claro, debaixo da unção, debaixo da direção do Espírito Santo, amém? Tem um esboço maravilhoso, mas se Deus mudar tudo aqui, eu vou mudar tudo para alcançar você, porque Deus, Ele quer alcançar você, amém? Então nós temos visto esses dias, queridos, que para estudar esses eventos do fim, essa segunda volta de Jesus, né, o fim, a consumação dos séculos, ou o fim do mundo, você chame como você quiser, a gente precisa, a Bíblia, ela dá clareza a respeito dos acontecimentos do fim, amém? E nós ensinamos com base em principalmente 3 quadros proféticos, que vai dar uma visão geral a respeito do final dos tempos. Esses 3 quadros, eles estão em Daniel, eles estão no discurso de Jesus em Mateus 24, e teve um culto que a gente leu, versículo por versículo, Mateus 24, explicando item a item, quem lembra disso? E a gente leu também o livro de Apocalipse. Eu expliquei o livro de Apocalipse capítulo a capítulo. Nós não lemos tudo, mas eu expliquei capítulo a capítulo o que estava acontecendo de uma ordem cronológica, amém? Então a gente precisa entender esses quadros para entender o que vai acontecer no fim. E falamos sobre Mateus 24, falamos já sobre o livro de Apocalipse, mas hoje eu queria falar sobre o livro de Daniel, amém? Que nós citamos, mas nós não estudamos ele, nós não fomos a fundo. E semana passada eu fiz uma pergunta aqui: quem já ouviu falar das 70 semanas de Daniel? Aí eu acho que 5, 6, 10 pessoas levantaram a mão. Eu falei, bom, então vamos estudar um pouco o que está profetizado na palavra de Deus a respeito do fim dos tempos, amém? Quem está com expectativa para receber aqui em nome de Jesus? Achei que deveria ter mais fervor. Quem está com expectativa para ouvir sobre as profecias do fim? É o tema da mensagem de hoje, profecias do fim. Semana passada, irmãos, nós vimos com detalhes a respeito do plano que Deus tem para Israel. Israel de fato é esse relógio profético. Se a gente quer entender o fim das coisas, precisamos olhar para o que está acontecendo com Israel, porque tem promessas que vão se cumprir para Israel, e quando essas promessas ou essas profecias se cumprirem, é porque está chegando o fim, porque tem profecias relacionadas ao fim, amém? Então precisamos entender um pouco sobre Israel. Jesus,
ele, no capítulo 24 de Mateus, quando ele está falando, dando instruções para os judeus, no final ele vai falar assim: olha, vocês querem saber quando tudo isso vai acontecer? Quando que vai ser a consumação dos séculos? Né? Quando que vai ser o fim? Olhem para a figueira. Quando as folhas estiverem verdes, está próximo o verão. Amém? E quando essa geração que olhar para a figueira e ver essas folhas verdes, e souber que está chegando o verão, essa geração não vai passar até que tudo isso se cumpra. Tudo que ele falou em Mateus 24. Então, essa geração que está vendo essa figueira com as folhas verdes, pode ter muita expectativa na volta do Messias, na volta de Jesus. Amém? E também temos estudado esses dias que as folhas estão ficando verdes, porque o cenário político, o cenário econômico, geopolítico, ele está se montando, para que essas profecias se cumpram para Israel. E também mencionei que se tem promessas para se cumprir para o povo de Israel, em especial em um período chamado de tribulação, que é um período de juízo que vai vir sobre a terra. Concorda comigo que a nação de Israel precisa existir como nação para que as profecias se cumpram, sim ou não? Você sabia que antes de 1948 não existia a nação de Israel? Sabia? A nação de Israel foi decretada nação em 1948. A ONU reconhece Israel, porque durante 2000 anos o judeu foi espalhado pela terra, foi pisado, Jerusalém foi pisada, e estava tudo profetizado isso, que Jerusalém seria pisada, que o templo seria destruído, que eles seriam espalhados por todas as nações, e aconteceu exatamente como as profecias haviam dito. Eles não tinham nem terra, mas eles não perderam a sua cultura, eles não perderam o seu idioma, eles não perderam a sua fé. Amém? 2000 anos, um povo que sai da sua terra, eles perdem a cultura, perdem a língua, desaparece. A primeira vez na história de toda a humanidade que é conhecida, que uma nação volta a ser nação depois de ser desfeita. Israel, em 1948. Então, tudo isso aqui que a gente estudava antes de 1948, a coisa não encaixava. Amém? Mas o cenário está sendo montado. Em 1966, eles ocupam Jerusalém, os judeus voltam para Jerusalém, mas aquela terra ainda é pisada por muitos árabes, muçulmanos, e nós sabemos disso. Mas tudo estava profetizado, Jerusalém ia ser pisada. Agora, precisamos entender o seguinte: quem entendeu essa parte aqui? Se eu quero saber se o fim está chegando, ou a tribulação está chegando, a segunda vinda de Jesus está chegando, eu preciso olhar para a figueira. A figueira representa Israel. Só que, assim como a figueira tem fruto, eles deveriam ter dado fruto. Israel deveria ter dado fruto. Mas nós vimos também que Israel, ele rejeita o reino. Jesus vem para oferecer o reino, Israel rejeita o reino. Não deram fruto. E aí, Deus retira Israel da jogada, e agora oferece o reino a um povo que vai entregar os respectivos frutos. Que povo é esse? Que povo é esse? A igreja. Amém? Então, falamos isso domingo passado, mas deixa eu retomar isso aqui para você. Israel rejeita o próprio rei, rejeitam a mensagem, e havia algumas profecias relacionadas a Israel, mas porque Israel rejeita o reino, esse tempo foi adiado, interrompido temporariamente. Então, se a gente olhar as profecias, ou esse relógio profético, você vai entender daqui a pouquinho do que se trata essas profecias, nós estamos vivendo um tempo de intervalo, onde muitas profecias já aconteceram, mas ainda está faltando um último período acontecer. Amém? E antes desse último período acontecer, a gente está vivendo um intervalo profético com relação a Israel e ao fim dos tempos. Sabe que intervalo é esse? A Bíblia vai chamar isso de mistério. Foi algo que Deus ocultou. Nenhum profeta conseguiu profetizar.
Mas Deus ocultou, mas na plenitude dos tempos, Ele revelou qual que era esse mistério. Eu quero ler com você bem rápido, porque eu já explanei isso melhor domingo passado. 1 Coríntios capítulo 2 vai dizer assim: mas falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade, para a nossa glória. Então Paulo está falando de um mistério que estava oculto em Deus desde a eternidade, para a nossa glória, para a sua glória, nós, igreja. Verso 8: sabedoria essa que nenhum dos poderosos, ou príncipes, ou potestades deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Amém? Por que Deus ocultou esse período, esse intervalo? Sabe por quê? Porque se os poderosos, se os príncipes, se o diabo soubesse, jamais eles teriam crucificado o Rei da Glória, ou Jesus. Amém? Porque foi justamente com a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus que ele revela esse mistério que estava oculto. Sabe o que é? Cristo em você. Em Colossenses capítulo 1, verso 26, vai dizer assim, ó: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Efésios no capítulo 3 vai dizer: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tens ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus. Sabe que mistério era esse? A dispensação da graça de Deus. Sabe que mistério é esse? A era da igreja. Você sabia que não existia igreja antes? Estava oculto em Deus essa dispensação, essa era da igreja. Aleluia. Estava oculto. Mas Paulo está falando: olha, eu tenho pregado a dispensação da graça de Deus, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando leides, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos. A saber, ele vai dizer o mistério, a saber, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Amém? Os judeus pensavam que Deus só tinha uma aliança com eles e ia salvar só eles, mas o mistério que estava oculto era: aleluia, vai chegar uma dispensação, vai chegar uma era onde todas as nações serão alcançadas e salvas. Aleluia. Que os gentios, aqueles que não tinham aliança com Deus, se reconhecessem Jesus como Senhor, seriam enxertados na videira. E agora seriam a representação do próprio Cristo, o corpo de Cristo aqui na terra. Esse era o mistério, irmãos. Agora, o diabo tinha problema com Jesus, era um. Agora ele tem problema com a igreja. Porque nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores legais do reino de Deus aqui na terra, representantes de Jesus aqui na terra. Esse era o mistério. Agora não só os judeus, mas agora todas as nações, todo gentil, ímpio, que agora crê em Jesus, faz parte da família, tem Cristo habitando dentro dele. Aleluia. Aí ele vai dizer: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Era tudo mistério isso. As insondáveis riquezas de Cristo.
e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Que de mistério não tem nada mais, irmão. Ele está falando aqui de mistério, mas ele está revelando qual era o mistério. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Deus ocultou nele mesmo. A Bíblia fala, irmãos, que os anjos desejavam saber e não sabiam. Uau, Deus é demais, irmão. Porque se Satanás soubesse, se os poderosos soubessem, eles não teriam crucificado o Messias. Porque foi justamente com a morte e ressurreição de Jesus que nós fomos alcançados. Aleluia, que Deus povoou o céu, irmãos, com gente de todo povo, tribo, língua e nação. Aí ele vai dizer, verso 10, para que pela igreja, ó mistério, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Oh, aleluia. Aleluia, você, irmãos, tem acesso a Deus, à presença de Deus. Você é filho de Deus, co-participante da natureza de Cristo, herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Cristo das promessas. Esse era o mistério que estava oculto, mas Deus, na plenitude dos tempos, revela. Aleluia. Eu imagino que o diabo deve ter tido uma dor de cabeça quando ele descobriu isso, porque ele achou que tinha vencido na cruz. Vencemos, matamos o Filho de Deus. Ele não era o prometido, não era o Messias, mas o tiro saiu pela culatra, porque Jesus ressuscita. E quando ressuscita, eu e você, a gente ressuscita junto com Ele, para uma nova vida. Meu Deus do céu, aleluia, é muita revelação. Depois que você entende a revelação da palavra de Deus, escreve isso, você nunca mais, não tem perigo de você se desviar. Para se desviar da palavra, tem que estar raso, irmão. Tem que frequentar a igreja para procurar próprios interesses. Gostei da mensagem de domingo. Esse domingo, sabe? É o Jesus carro novo, Jesus casa nova, Jesus, só o que Jesus tem para oferecer. Quando você entende a revelação da palavra de Deus, o que aconteceu há 2000 anos atrás naquela cruz, o plano da redenção, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, que existe um reino eterno para a gente desfrutar. Quando você entende isso, a ficha cai no seu coração. Jamais, irmão, você vai se desviar. Jamais você vai deixar de ir para a igreja. Não tem como. Aleluia. Aleluia. Sabe, tem pessoas que negam a fé, negam o que viveram, negam o que experimentaram. De manhã eu falei um pouco sobre isso. Pessoas que eram da igreja, que provaram da igreja, dos dons, provaram de tudo, e agora, por conta de decepções, começam a se levantar contra. Essas pessoas não entenderam o poder do Evangelho. Elas não entenderam a mensagem, não entenderam. Essa pessoa, disse, isso está nas redes sociais, está pipocando aí. Ela falou assim, não faz sentido esse negócio de Evangelho, porque, como assim você já nasce devendo? Eu não pedi para ele morrer por mim naquela cruz, ele morreu porque quis. Bem assim, alguém crente, tá? Que era da igreja e tal, agora está desviado. E agora parece que eu nasço devendo, tem que fazer, tem que e tal, e não sei o quê. Uma pessoa dessa, e poderia estar falando aqui, eu poderia até soltar o vídeo. Acho que vale a pena até soltar o vídeo um dia, para você ver. E desfazer ponto a ponto. Uma pessoa dessa não entendeu o Evangelho. Porque se ele entende o preço que foi pago, ele vai pensar, irmão, eu não tenho como pagar essa dívida não. Não dá para pagar. Graças a Deus que Ele pagou por mim. Aleluia, eu vou só receber pela graça, não preciso fazer por obras, é pela graça, crer com o coração, confessar com a boca, e sou salvo, aleluia. Mas não entendeu. Agora vamos lá, esse tempo está correndo contra o meu ministério, e eu não vou passar do tempo hoje, em nome de Jesus, vou até às 10 só. O livro de Daniel, vamos voltar para o livro de Daniel. O livro de Daniel, irmão, a palavra Daniel, o nome de Daniel significa Deus é juiz. Amém? E o livro de Daniel revela Deus como governador soberano e juiz dos reinos da terra.
Amém? E no livro de Daniel vai falar sobre um sonho que Daniel interpreta do rei daquela época, da Babilônia, Nabucodonosor. Agora presta bem atenção e entra comigo na história. Você precisa entrar na história, tá? Imagina que você está lá vendo, enquanto eu estou falando aqui. De repente está todo mundo lá em Jerusalém. O Império Babilônico era o mais poderoso daquela época. Eles invadem Jerusalém, eles destroem as muralhas de Jerusalém, da cidade, eles destroem o templo e eles levam cativo os judeus. Amém? Pegam os melhores, não todo mundo, ficou um povo lá, um povo foi disperso, mas alguns foram levados cativos para a Babilônia. E a Babilônia tinha isso de pegar os melhores dos lugares que eles conquistavam. Eles pegavam os sábios, os cientistas, as mentes brilhantes. Por quê? Eles entendiam que trazendo essas pessoas para o seu império, iria fortalecer e eles ficariam cada vez mais poderosos. Aí entra a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem lembra dessa história? Amém? É nesse contexto que eles vão parar lá na Babilônia, porque eles eram jovens, inteligentes, tinham um espírito excelente, eram sábios. Então, vamos pegar esses jovens e vamos levar aqui para a Babilônia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que certo dia, Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ele chama os videntes, ou os adivinhadores, ou os sábios que ele tinha na equipe, onde Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também fazia parte dessa equipe aí, mas não eram adivinhadores, amém? Mas tinham lá adivinhadores de outros deuses, etc. Nabucodonosor chama eles e faz uma reunião e fala o seguinte: olha, eu sonhei com algo que está me perturbando e eu preciso que vocês revelem o sonho. Aí os adivinhadores falam assim para Nabucodonosor: olha, rei, nos conta o sonho e aí nós vamos dar a interpretação. É fácil interpretar um sonho assim, sim ou não? Sim, porque você pode inventar alguma coisa, certo? Porque a ameaça foi o seguinte: se você interpretar, você não vai morrer. Se não interpretar, eu vou matar todo mundo. Está fácil interpretar esse sonho, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você inventar qualquer coisa, ou interpreta ou morre. Você vai inventar. Conta o sonho aí que eu vou inventar uma interpretação. Só que tem um problema. Nabucodonosor falou o seguinte: não, eu não vou contar o sonho não. Vocês podem inventar qualquer coisa. Eu quero que vocês revelem um sonho que eu tive e dê a interpretação. Aí deu ruim. Aí os adivinhadores falam: e agora? Rei, conta-nos o sonho. E aí damos a interpretação. Ele falou: não vou contar não. E se não revelar o meu sonho, se não disser o que eu sonhei, eu vou mandar matar todos os sábios, todo mundo, vai morrer todo mundo, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, todo mundo ia morrer. E agora? Vão atrás de Daniel, para falar: oi, o rei vai matar todo mundo. Aí Daniel falou: opa, aqui não. Eu conheço alguém que pode revelar sonho. O Deus dos deuses. O Senhor dos senhores. Resumindo a história, porque a gente precisa ganhar tempo aqui, Daniel fica sabendo e ele vai orar. E Deus dá interpretação para o sonho de Nabucodonosor a Daniel. E Daniel vai contar o sonho que ele teve, que Nabucodonosor teve. E esse sonho falava de uma estátua, que falava sobre impérios que viriam sobre o mundo, amém? Relacionados também ao povo de Israel. Então Daniel revela esse sonho, e o sonho se resume a um tempo que a Bíblia vai chamar de tempo dos gentios. Também podemos dizer, e a gente vai entender esse contexto, que esse tempo dos gentios também é a era da igreja, de nós hoje aqui, amém? E o fim dessa era vai ser antes da tribulação e antes de Jesus voltar pela segunda vez, amém? Então esse período, o tempo dos gentios, é o período no qual os gentios dominaram Israel, ou dominam Israel. Lucas 21, 24, Jesus vai falar sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, nós já lemos esse texto, mas eu vou só pincelar para você. Vai dizer: cairão a fio da espada e serão levados cativos por todas as nações. Está falando para Israel. Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Isso está se cumprindo, sim ou não? Se cumpriu e está se cumprindo. Aquela terra é pisada, irmão, por tudo que é gente. Inclusive onde era o templo
tem uma mesquita muçulmana lá em cima, o Domo da Rocha, que os muçulmanos creem que naquele lugar, Maomé subiu aos céus. É o terceiro lugar mais sagrado para o muçulmano, está em cima de onde era o templo. Isso também nós já vimos, mas Jesus aqui está profetizando: olha, vocês vão ser espalhados, levados cativos, até que o tempo dos gentios se completem. Então, essa revelação da estátua está falando sobre governos que viriam sobre a terra. Amém? E irmãos, eu quero que você pense sobre isso. Muito do que foi profetizado já se cumpriu, completamente, perfeitamente. É só você olhar para a história. Então, pensa comigo, se já se cumpriu até aqui, o que nos leva a não crer que a Bíblia é a verdade e que está escrito em Apocalipse ou no restante das profecias não vai se cumprir? Se a Bíblia foi perfeita até aqui, se a Bíblia deu detalhes sobre o que viria, até aqui tudo foi perfeitamente cumprido, o que nos levaria a crer que Apocalipse não vai ser daquele jeito, que a última semana, como nós vamos ver aqui, não vai se cumprir? Então vamos lá. Daniel começa a interpretar esse sonho. O sonho de Nabucodonosor falava de uma estátua, onde a cabeça dessa estátua, imagina uma estátua, onde a cabeça dessa estátua era de ouro. E essa cabeça de ouro representa, não vou ler todo o texto porque a gente não tem tempo, mas Daniel começa a interpretar esse sonho. Essa cabeça de ouro representa o Império Babilônico. Você vai lá encontrar isso em Daniel capítulo 2, no verso 38, que foi de 605 a.C. a 539 a.C., onde o líder, o rei, foi Nabucodonosor. Amém? Ele está falando assim: olha, a cabeça da estátua é de ouro e representa o seu império, onde você é o rei. Ouro aqui simboliza esplendor e riqueza que o Império Babilônico tinha. Ele era grandioso, tinha força, tinha poder. Amém? Ele tinha uma autoridade única, era o maior império daquela época. Depois, essa estátua tinha peitos e braços de prata, que foi o Império Medo-Persa. Quem sabe aqui que a prata vale menos do que o ouro? Mas você sabia que a prata é mais resistente do que o ouro? Amém? Então essa estátua, ela vai descendo e os seus metais preciosos, elas vão perdendo valor, mas ganhando em força. E esse Império Medo-Persa foi de 539 a.C. até 331 a.C. Isso, irmão, não é profecia, isso já se cumpriu, é história. Quem já estudou sobre o Império Medo-Persa? Você não lembra, mas volta para a escola lá que você vai lembrar. E tinha um líder chamado Ciro, o Grande, e também Dário. Amém? Então a prata é menos valiosa que o ouro, é inferior ao Império Babilônico, mas tinha maior extensão territorial. Era menor em glamour, em autoridade, mas tinha mais abrangência, tinha mais extensão. Amém? Depois da estátua tinha ventre, barriga e quadris de bronze. Foi do período 331 a.C. a 146 a.C. Que império foi esse? O Império Grego. Quem lembra do Alexandre o Grande? Também é história. Império Grego, que veio logo em seguida do Império Medo-Persa. Quem aqui assistiu aquele filme 300? Está com vergonha de levantar a mão? Pode levantar. Aquele exército que parecia que não tinha fim, sabe que exército era aquele? Persa. E os 300 eram gregos. Então você tem uma ideia, é filme, mas você tem uma ideia do tamanho da extensão do Império Medo-Persa. Era um império que tinha duas lideranças, persas e medo. Depois veio o Império Grego, como eu acabei de mencionar, onde o líder era Alexandre o Grande, e era feito de bronze. O bronze vale menos do que a prata, certo? Mas também
mais resistente. Então simboliza a força e a conquista do Império Grego. Hoje, muitos dos idiomas, muito da cultura que as nações absorveram, foi dessa época, porque eles influenciaram a cultura, chamada de helenismo, amém? Muitos idiomas, muitas línguas foram derivados do grego, inclusive o Novo Testamento foi escrito em grego, você sabia disso? Por conta desse império grego. Depois essa estátua tinha perna de ferro, e essa perna de ferro, as pernas de ferro representam o Império Romano. De 146 a.C. até 476 depois de Cristo. Então foi exatamente no Império Romano onde Cristo vem e nasce, lá em Belém. Amém? E esse império, ele era dividido entre Roma do Ocidente e o Império Romano do Oriente, onde tinham duas capitais, Constantinopla e Roma. Por isso que fala de duas pernas. Também o Império Romano dominou com as leis, com a infraestrutura avançada, poder militar, capacidade de vencer, esmagar os seus inimigos, de acabar com tudo. Foi justamente o Império Romano que invade Jerusalém, derruba o templo, quando Jesus profetiza que não ficaria pedra sobre o templo. E tem uma última parte da estátua, que era dedos e os pés misturados com ferro e barro. Quem sabe aqui que ferro e barro não se mistura? É como água e óleo, não se mistura. Esse império é o último império. Amém? Esse império, sabe qual é? O fim dos tempos. É o último império, é o império do anticristo. O ferro fala da força militar, do autoritarismo, como o antigo Império Romano. E o barro fala da fraqueza, instabilidade. É uma união frágil. Isso vai acontecer no império do anticristo, lá na tribulação. Também fala dos 10 dedos, que possivelmente são 10 reis ou reinos, conforme Apocalipse vai dizer, lá no capítulo 17 e 12, e Daniel 7:24 também. Eles vão formar uma coalizão global antes da vinda de Jesus. Nós lemos isso lá em Apocalipse. Quantos lembram em um dos cultos anteriores que eu falei que o anticristo, 10 reis vão conferir autoridade ao anticristo? Quem lembra disso? Então tem a ver com esses simbolismos e essas profecias. Mas aí acontece algo com essa estátua. Está lá em Daniel. Eu queria ler muito, irmãos, Daniel 2, com você, leia na sua casa, porque depois que você teve essa aula aqui, quando você ler vai ficar claro para você. Mas ele vai dar detalhes, amém, das características desses impérios e tudo mais. E tudo se cumpriu à risca, com as mesmas características. Mas Daniel capítulo 2 vai dizer o seguinte: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estilo, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Aleluia. Este é o sonho, também a sua interpretação, ó rei. Daniel está falando, olha, tem esses impérios que vão vir, mas vai vir uma rocha, uma pedra, que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, ou seja, não veio de homem. Alguém cortou essa pedra, e ela vai ser lançada sobre a base da estátua, e vai destruir todos os outros impérios, todos os outros reinos, e essa pedra vai se tornar uma montanha que vai se encher sobre toda a terra. Conhece alguém que vai voltar para a terra, estabelecer um reino para sempre? E Daniel ele continua falando que esse reino jamais terá fim. É o reino de Deus, é o reino de Jesus que vai ser estabelecido. Amém? Agora, esse sonho que Nabucodonosor teve, era uma perspectiva dos gentios a respeito dos impérios. Mas depois
é interessante aqui, só um parênteses aqui, que se você ler Daniel capítulo 3, depois de todas essas revelações, sabe o que Nabucodonosor faz? Coloca uma estátua de ouro. Lembra do sonho que ele teve? Só que ele não faz daquele jeito que Daniel havia comentado. Ele faz uma estátua de ouro. E ele fala: quem não adorar essa estátua vai ser morto. Isso é uma tipificação ou uma alusão do que vai acontecer lá na tribulação. Quem não adorar o anticristo ou a besta vai ser morto, mas aqueles que permanecerem fiéis, Deus vai salvá-los. Amém? Então essa passagem é uma tipificação, é uma sombra dos tempos de tribulação, onde o anticristo vai exigir adoração, assim como Nabucodonosor exigiu adoração da estátua que ele fez de ouro. Você está me entendendo até aqui, irmão? Tudo bem? Parece que está meio pensativo. Está com medo ou não? Não, por quê? Você vai ser arrebatado, irmão, livre de qualquer juízo, ira de Deus, amém? Glória a Deus. Mas olha só, deixa eu acelerar um pouquinho aqui. No capítulo 7, Deus dá uma visão para Daniel, um sonho para Daniel, que também está relacionado com essa estátua, essa visão, esse sonho de Nabucodonosor. Deus traz mais informação, mais luz para Daniel. Esse sonho envolve 4 bestas, 4 animais terríveis, que também são relacionados com as 4 partes da estátua. Amém? Eu não vou entrar em detalhes sobre esses animais, porque a gente não vai ter tempo, mas ele viu um leão com asas de águia. E é interessante que, se você for estudar sobre o Império Babilônico, um dos simbolismos era justamente, uma figura que representava eles, era justamente um leão com asas. Um urso com 3 costelas na boca, que simboliza também a força e opressão do Império Medo-Persa. Essas 3 costelas também representam conquistas desse Império Medo-Persa. Depois do Império Grego é um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Está imaginando aí, que coisa feia. Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Você sabia que o Império Grego ele foi dividido depois da morte de Alexandre o Grande? Ele foi dividido em 4 impérios, justamente como o sonho que Daniel teve. Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, ou seja, foi dividido em 4. História, está tudo escrito e relatado na história. Depois, um animal terrível, espantoso e forte com 10 chifres. Esse último animal está falando sobre o anticristo, que tinha 10 chifres e tudo mais. E Deus começa a revelar coisas que não tinha revelado para Nabucodonosor. Uma perspectiva de Deus a respeito do povo judeu e dos últimos acontecimentos, dos sinais dos tempos. A revelação do anticristo não foi dada a Nabucodonosor, mas vai ser dada a Daniel. Amém? Então Daniel tem uma visão clara a respeito do anticristo. Ele começa a profetizar e dizer como que vai ser esse governo do anticristo. Então, se você ler em Daniel capítulo 7, você vai ver que Deus ele julga essas bestas, esses impérios, esses reinos que vieram antes, e entrega o domínio a Cristo, que reinará para sempre. Amém? Glória a Deus. Então, do capítulo 2 ao capítulo 7, Deus está revelando o seu plano para os gentios, mencionados no sonho de Nabucodonosor. Essa primeira parte, do capítulo 2 ao 7, ela foi escrita em aramaico, você sabia disso? Mas os outros capítulos de Daniel foram escritos em hebraico. Você sabe qual a língua dos judeus? O idioma dos judeus? Hebraico. Porque a partir daqui, após o capítulo 7 de Daniel, Deus começa a tratar especificamente com o povo de Israel. Amém? Daniel capítulo 9 vai dizer: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero,
Ou seja, aqui, irmãos, Daniel está numa transição de império. Ele estava no Império Babilônico, aqui ele já está no Império Medo-Persa, onde o líder é Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, preste bem atenção, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, ele está aqui ainda cativo, longe da sua terra, os muros estavam derrubados, o templo estava destruído, estava tudo lá. E ele está investigando nas escrituras e olhando as profecias, para saber quanto tempo eles ainda iriam estar exilados fora da sua terra. Amém? Quanto tempo ia durar essa assolação de Jerusalém? E ele descobre que seriam 70 anos, através das profecias. Amém? Ele vai estudar Jeremias, ele vai estudar as profecias e descobre 70 anos. Por que 70 anos? Misericórdia. O tempo, está errado esse tempo aí, viu? Mas vamos lá. Olha só o que diz. Quem está entendendo aqui, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Metade da igreja, mas tá bom. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. É uma propaganda mesmo. Por que nós falamos tanto do rema? Sabe por quê? Porque, irmãos, aqui eu conto com a graça, a unção do Espírito Santo para tentar trazer um conhecimento que alcance você que está ouvindo isso pela primeira vez e você que está vindo todos os cultos. Mas quando você senta nessa cadeira aqui, segunda, quarta e sexta, a gente fica 3 semanas estudando isso aqui, e se você faltar, você leva falta. Você tem um compromisso de estar aqui sentado, e a gente vai montando esse quebra-cabeça para você receber o conhecimento completo. Quem está me entendendo? Então você vir para a igreja é maravilhoso, você recebe conhecimento, você recebe revelação. Mas, irmãos, quando você senta para estudar no rema, você tem 2 anos para receber uma revelação perfeita e maravilhosa da palavra de Deus. Então, irmãos, eu quero fazer um convite para você. Estude no rema. Vou repetir. Estude no rema. Porque, sabe, esses animais, tudo isso que eu estou falando de uma forma que você, mais simples, para que você possa entender. Mas eu queria tanto ler esses textos com você. Mas no rema a gente tem tempo de ler, a gente tem tempo de explicar os detalhes, amém? Glória a Deus. Então, olha só o que Daniel fez. Ele foi investigar nas escrituras. Em Levítico, no capítulo 25, verso 1, vai dizer, não vou ler para você, mas vou dizer o que acontece lá. Deus institui um ano sabático. O que é isso? Quando o povo saiu do Egito, Deus não prometeu que ia levar eles para a terra prometida? Essa terra prometida é a nação de Israel, é aquela terra que Deus deu para eles. Mas havia uma instrução: vocês devem plantar por 6 anos, e no 7º ano a terra deve descansar. Deus entendia de agricultura. Quem é agricultor aqui? Você precisa dar uma folga para a terra, senão a terra se torna improdutiva. Então havia uma instrução: vocês plantam por 6 anos, no 7º só colhem, deixa a terra descansar. Amém? Deveria apenas colher no 7º e não plantar. No capítulo 26, do verso 33 de Levítico, vai dizer que houve um juízo, porque eles desobedeceram, eles não descansaram a terra no 7º ano. Amém? Olha o que aconteceu em Levítico 26, 33. O juízo: espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará aos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Era o que estava acontecendo com Daniel. Eles estavam na terra dos inimigos deles. Neste tempo, e a terra descansará, e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Sabe por que o povo estava cativo? Porque eles não descansaram a terra. Então eles foram levados cativos, é um juízo de Deus, e a terra agora vai ter que descansar. Por 490 anos eles não descansaram o 7º ano. 490 anos
vai dar exatamente 70 anos que eles não descansaram, que era o ano para descansar a terra. Quem está me entendendo? Daniel, isso eu estou falando o que Daniel entendeu, lendo as profecias. Ele falou: opa, o povo não descansou a terra, então a gente vai ficar, a terra vai descansar por 70 anos, 490 anos, um ano de descanso a cada 6 anos dá 70 anos. E ele vai começar a orar e pedir revelação a Deus. O que significa todas essas coisas? E ele começa uma oração, você pode ler na sua Bíblia, ele se arrepende pelo seu povo, por ele e pelo seu povo, porque eles desobedeceram, e eles estavam sofrendo juízo, fora da sua terra. Aí um anjo vem, e aparece, o anjo Gabriel aparece para Daniel, e ele vai dizer, em quanto tempo Jerusalém ficaria livre. E aí surge as 70 semanas, que nós temos falado aqui todos esses dias. Lá em Daniel capítulo 9, verso 24, vai dizer assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual é o povo de Daniel? Quem? Povo judeu. Sim, Daniel era judeu, quem era o povo? Então ele está falando, 70 semanas estão determinadas para o povo judeu. Cuidado para não interpretar as profecias e achar que tudo que está escrito lá é para nós. Igreja, nós somos igreja, irmão. Não somos judeus, amém? E sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade de Daniel? Jerusalém. Então 70 semanas estão para o povo judeu e para Jerusalém. Para quê? Aí ele vai dizer, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça à terra, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Aleluia. Amém. Essas semanas aqui são semanas de anos. Se você for estudar o hebraico, você vai ver que não necessariamente a semana que a gente conhece é semana de dias, mas aqui o contexto é semana de anos. Amém. Então 70 semanas de anos, sabe quanto dá? 490 anos. Então, Deus havia revelado para Daniel os últimos 470 anos, que eles não guardaram a terra, e por isso iam sofrer um juízo de 70 anos fora da sua terra. E agora Deus começa a mostrar os próximos 470 anos de Israel, de Jerusalém, do povo de Israel. Tudo bem até aqui? Então, essa profecia das 70 semanas, ela é dividida em 3 partes. Isso tudo, irmãos, é história também. Aconteceu. As primeiras 7 semanas dão 49 anos. Foi o período exato da reconstrução de Jerusalém, após os 70 anos, após eles saírem do cativeiro babilônico, depois do decreto de Artaxerxes, em 445 anos de Cristo. Eles começaram a reconstruir Jerusalém. Depois, 62 semanas seguintes, que dá 434 anos. Vai desde a reconstrução do templo, que foi difícil, não foi fácil, a reconstrução de Jerusalém e do templo. E a Bíblia diz que ia ser penoso, então a Bíblia vai dizer lá em Neemias que eles estavam com a ferramenta numa mão e a espada na outra, para se defender. Então não foi fácil, mas eles reconstruíram os muros, reconstruíram o templo. Então, esses 434 anos é da reconstrução de Jerusalém até a vinda do Messias, culminando na morte do Messias, do ungido. Se a gente fizer uma conta aqui e somar 7 semanas com 62 semanas que já se cumpriram, os 49 anos, mais 434 anos, vai dar 483 anos. Mas a profecia se fala de 490 anos, sim ou não? Está me acompanhando? Até a morte do ungido. Que ungido é esse? Cristo. Jesus morreu, sim ou não? Sim, conforme está profetizado. Até a morte do Messias, dá 483 anos. Falta quantos anos? Opa!
me parece que vai ter um período ainda de 7 anos nessa terra, sim ou não? Que período é esse? Os pés da estátua, o último animal que Daniel viu, ou o império do anticristo, ou a tribulação. São os últimos 7 anos antes da volta do Messias. Amém? Então essa última semana que ainda falta, são 7 anos, que ainda não se cumpriu, mas corresponde à tribulação. Então depois dessa última semana, vai acontecer o fim. Jesus volta, vai estabelecer o seu reino aqui na terra por 1000 anos. A gente conhece esse período chamado de milênio, e o seu reino jamais terá fim. Agora, presta bem atenção. Tudo aconteceu sequencialmente, cronologicamente, exatamente como estava escrito, até a morte do ungido. E a destruição do templo. Daniel também fala da destruição, que vai assolar Jerusalém, aconteceu em 70 depois de Cristo. Depois, já vem a tribulação, ou o império do anticristo. Mas espera aí, já faz 2000 anos que Jesus morreu. Então tudo aconteceu sequencialmente. Faltam 7 anos ainda. Será que Deus mudou de ideia? Será que essa última semana não vai acontecer? Ou será que a gente está vivendo um intervalo? Era hora de você dar um glória a Deus de entendi. Eu pergunto para você, outros impérios vieram sobre a terra depois do Império Romano, sim ou não? Sim. Estuda a história, você vai ver, outros impérios surgiram. Mas por que Daniel não viu? Hã? O intervalo era um mistério que estava oculto. Essa era que a gente está vivendo depois da morte de Jesus. Eles não conheceram. Amém? O relógio parou. Sabe quando o relógio parou? Quando os judeus rejeitam o reino. Porque Jesus vem para estabelecer o seu reino, mas os judeus rejeitam Jesus. Isso está lá em Daniel capítulo 9, verso 26. Vai dizer assim: depois das 72 semanas, será morto o ungido e já não estará. Ou seja, vai ser morto e já não estará. Fala da ressurreição do ungido, de Jesus. E na parte B do versículo vai dizer: e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Isso aconteceu 70 depois de Cristo. O Império Romano invade Jerusalém, destrói a cidade e destrói o templo, assim como ele havia profetizado. Amém? E aí começa um tempo onde Daniel não previu, os profetas não conseguiram ver. É a era da igreja. Era um mistério que estava oculto. Então quando Israel, o Messias vem, nós vimos com detalhes isso semana passada. Israel rejeita o rei, rejeita o reino. Alguns judeus se converteram, mas a gente viu que as autoridades religiosas não receberam Jesus, não aceitaram Jesus, não entenderam que ele era o Messias. Rejeitam Jesus. A Bíblia vai dizer que eles são cortados da videira. E agora Deus coloca novos ramos. Tem um povo que vai dar os frutos. Tem um povo que vai receber o reino. Tem um povo que recebeu Jesus. Amém. Estamos vivendo esse tempo, a era da igreja. Aleluia. Deus volta a sua atenção agora para os gentios, para o novo povo. Enquanto Israel foi cortado, os gentios foram enxertados. Aleluia. Mas vai haver um momento, irmãos, que de novo Deus vai se voltar para os judeus, porque essa última semana tem que se cumprir. Esses últimos 7 anos tem que se cumprir. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que nesses últimos 7 anos, Israel vai receber e vai reconhecer Jesus como Messias. O Messias que eles crucificaram. O Messias que eles rejeitaram. A Bíblia vai dizer, irmãos, que um dia eles vão clamar: Hosana, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Eles vão reconhecer Jesus como Messias. E nesse momento Jesus volta. Aleluia. Quando eles clamarem, Jesus volta. E a gente já viu toda essa história também. A gente volta junto com Jesus, porque a igreja vai estar no céu nessa
já nesse tempo de tribulação. Mas Jesus volta para salvar os judeus do anticristo e oferecer o reino. Na tribulação, o reino é oferecido novamente aos judeus. E os últimos 7 anos vão se completar. Amém? Domingo passado nós falamos sobre a parábola da vinha. Quem lembra dessa parábola? Onde o dono da vinha era Deus, a vinha representava Israel, os lavradores dessa vinha eram os religiosos, eram os judeus. O dono da vinha manda servos para ajudar na colheita, ajudar na lavoura. Os servos são os profetas que Deus enviou para guiar o povo, para instruir o povo. Eles matam os profetas. Depois o dono da vinha fala assim: bom, eles mataram os servos, mas agora eu vou enviar o meu filho. Quem sabe assim eles vão respeitar o meu filho. E o dono da vinha manda o seu filho para ajudar na colheita. O que os lavradores fazem? Matam o filho. Está falando de quem? De Jesus. A crucificação de Jesus. Depois o dono da vinha retira a vinha, ou seja, retira o reino dos judeus. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele tira, Mateus 21:43. Portanto vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Eu e você. Os judeus mataram os profetas, rejeitaram o Messias, crucificaram o Messias. Deus retira o reino, mas oferece agora a vinha, o reino, a um povo que vai dar fruto. Então o que significa fruto aqui? Receber Jesus como Messias. Você lembra daquela vez quando Jesus olha para a figueira e fala assim: vai comer a figueira está seca. Ele fala: ninguém mais coma fruto de ti, porque ela deveria estar com fruto, porque tinha folha. Você sabia que tem uma lição sobre fé ali, mas na verdade aquela figueira também representa Israel, que não tinha fruto. Israel não frutificou. Mas Jesus falou: olha para a figueira, porque quando as folhas estiverem verdes, é porque está perto de dar fruto. Israel não deu fruto, foi cortado. Mas vai chegar um tempo que ela vai frutificar, quando ela receber Jesus como Messias. Isso vai acontecer exatamente no final desses 7 anos que faltam. Se você não entendeu alguma peça desse quebra-cabeça, nós montamos ele nos cultos anteriores, sobre o reino milenar, sobre a tribulação. E eu queria que você visitasse lá essas ministrações. Está lá na internet, em João capítulo 1 verso 11. Eu vou começar a encerrar aqui. A Bíblia vai dizer: veio para o que era seu. Falando de Jesus. Jesus veio para o que era seu. O que era seu? O reino. Mas os seus, os judeus, não o receberam, rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, todos quantos o receberam, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse era o mistério, irmão. A saber, os que creem no seu nome. Você não precisa morrer, você não precisa pagar um preço, no sentido de tentar comprar sua salvação por obras e tentar mostrar que você é merecedor. Não, é só crer em Jesus. Os quais não nasceram de sangue, ou seja, você pode até não ser descendência de Abraão de sangue, ou sim, não interessa mais, porque você não nasceu de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nascemos de Deus, irmãos. Aleluia. Sabe, queridos, quando a igreja for arrebatada, o relógio vai voltar a contar. A única coisa que impede hoje desse relógio voltar a contar, sabe o que é? O arrebatamento da igreja, que é eminente. A Bíblia fala que o arrebatamento da igreja vai ser como um ladrão. O ladrão avisa quando vai chegar: ei, estou passando amanhã aí para fazer um assalto na sua casa. É assim? Vem quando você não está esperando. E de fato a palavra arrebatamento é rapto.
a igreja vai ser arrebatada, retirada dessa terra. Quando a gente for retirado dessa terra, a Bíblia vai dizer que o anticristo vai se revelar, esse último império descrito vai surgir, e o relógio volta a contar. Quando o anticristo se revelar e fizer uma aliança com Israel, que eles vão fazer o anticristo vai fazer uma aliança com Israel, pode contar, 7 anos. Jesus vai voltar, amém? O arrebatamento, a gente sobe para encontrar com ele nos ares, mas o dia da segunda vinda, irmãos, a Bíblia fala que todo olho verá, assim como o relâmpago que sai do oriente e vai no ocidente, assim vai ser a segunda vinda do Messias. Ele vai voltar, e ele não vai voltar para morrer numa cruz, irmão, ele vai voltar para reinar para sempre, amém? Aleluia. Eu queria te dar uma excelente notícia. O seu futuro é glorioso. Não fica escutando essas coisas, queridos, como historinhas. Ah, mas minha avó falava que Jesus ia voltar, cadê? Ainda não voltou. Pode ser que demore mais 10, 20, 30 anos, não sei. Eu só sei que a geração que começar a ver as folhas tem grande expectativa. Eu tenho grande expectativa de que nós somos a geração do arrebatamento. Amém? Eu quero ler um último texto com você, para trazer uma consciência de eternidade, e é para você pensar mesmo. Está lá em Lucas capítulo 16, verso 19. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que o céu é real, mas o inferno também é real. Nós não podemos brincar com essas coisas e achar que não, que a vida aqui na terra não é tão importante assim. Não, o inferno é real, o julgamento é real, o juízo é real, assim como para a gente, igreja, vamos ter recompensas, também haverá punição para aqueles que não receberem Jesus. E Lucas capítulo 16, verso 19, eu quero trazer uma reflexão com você aqui. Em Lucas 16, isso aqui não é uma parábola, porque quando Jesus fala em parábola, Jesus não dá nome para as pessoas, ele fala um servo, um senhor, um rei, entende? Ele não dá nome, mas aqui Jesus, ele dá nome para os personagens, ele está falando algo real, e ele vai dizer: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então havia um mendigo na porta do palácio desse grande homem rico. Esse homem estava cheio de chagas, cheio de úlceras, onde os cães vinham lamber essas úlceras desse mendigo. E um rico na sua realeza, vivendo de forma esplêndida. Mas a Bíblia vai dizer aqui que o mendigo morre e o rico também morre. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado os anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ou seja, o rico está lá, sofrendo no inferno, enquanto o mendigo que sofreu aqui na terra estava lá no paraíso. Então tinha frescor, tinha água, enquanto no outro tinha tormento, estava sendo atormentado, tinha fogo. E o rico fala assim: olha, manda o mendigo aí molhar o dedo na água e me refrescar um pouco, porque eu não estou aguentando o sofrimento. Verso 25 diz: Disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro tormento.
E Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, te imploro, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então o rico está falando: deixa eu voltar lá, manda alguém lá, manda um mendigo, manda alguém lá. Se eu não posso ir, manda um mendigo ir lá, avisar os meus irmãos, para que eles se arrependam e não venham para esse lugar de tormento. E Abraão fala: ele tem a lei e os profetas, e mesmo que alguém ressuscite e vá lá falar com eles, mesmo assim eles não vão acreditar. Isso aconteceu com Jesus, sim ou não? Jesus ressuscitou, mesmo assim eles não creram, eles não acreditavam. Mas eu quero encerrar com isso. Após a nossa vida aqui na terra, irmãos, nós temos um destino. Então aqui na terra nós fazemos escolhas, nossas escolhas serão julgadas, passaremos por um juízo e teremos um destino: ou a vida eterna, ou a segunda morte, ou a morte eterna. Deus, Ele ama a todos e Ele quer que todos se salvem. Deus quer que você passe a sua eternidade ao lado dEle, em vida plena, em paz, justiça, alegria, uma vida perfeita com Ele. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, ou seja, condenado. Mas essa escolha você faz em vida. Fala comigo assim: essa escolha eu faço em vida. Porque Deus tem um plano, irmãos, para o homem: espírito perfeito, alma perfeita e corpo perfeito. O pecado bagunçou essas coisas, mas tem um plano de restauração de todas as coisas. Até o nosso corpo, se porventura morrer, voltar ao pó, esse corpo um dia vai ressuscitar. A Bíblia diz isso: ressuscitar em um corpo semelhante à glória de Jesus, um corpo semelhante ao que Jesus tem. Mas você sabia que os ímpios que morreram também vão ressuscitar? Mas não para viver eternamente, mas para morrer eternamente. Assim como a igreja vai ser recompensada pelas obras e receber os galardões, os ímpios também vão receber as suas punições. E assim como nossos galardões serão diferentes, eles também receberão punições diferentes. Amém? Você fica com um sentimento de injustiça quando você vê algo muito cruel, alguém fazendo algo muito cruel, sim ou não? Vou dar um exemplo. Você sabia que na última invasão que o Hamas fez com Israel, eles foram capazes, irmãos, de cortar o pescoço dos judeus e assarem no forno? Isso está aí, aconteceu agora. Amém? Hitler matou 6 milhões de judeus. Você sabe o que é fechar judeus numa câmara como essa, numa sala como essa, e ele colocar gás e matar centenas ou milhares de judeus de uma vez só, por nada? O ódio que Satanás tem do povo judeu. Você acha que esse povo não vai ser punido? Vai. Eles vão receber as suas recompensas. Recompensas, entre aspas, o seu juízo, a consequência das suas escolhas. Mas eu quero terminar com uma boa notícia. O preço, o julgamento pelo nosso pecado já foi feito há 2000 anos atrás. Aleluia. Então no nosso julgamento não vai ser julgado os nossos pecados, irmão, porque os nossos pecados foram julgados na cruz do Calvário. No dia que você recebeu Jesus, está pago. Aleluia. Salvação comprada,
está pago. Dívida não se paga duas vezes, foi pago uma vez só, você só recebeu o título de vitória, o título, o escrito de dívida que foi rasgado contra você na cruz do Calvário. Mas o julgamento para a igreja, o tribunal de Cristo, que nós já pregamos também um culto só sobre isso, vai ser as recompensas. Você também será recompensado, irmãos. Você está vindo aqui no culto, enquanto outras pessoas estão buscando outras coisas, você está buscando o reino de Deus. Quando você serve na igreja, quando você se dedica ao Senhor, quando você contribui com o avanço do reino de Deus, quando você entrega a sua oferta, o seu dízimo aqui na igreja, quando você coloca os seus dons e talentos à disposição do reino de Deus, quando você escolhe pelo bem ao invés do mal, quando você faz as boas escolhas, quando você promove ao invés de destruir, tudo que você faz está sendo colocado como crédito na sua conta, e um dia, irmãos, você vai receber a recompensa. Deus não é injusto para não te entregar as recompensas. Você vai receber. Então, o dia do tribunal de Cristo vai ser o dia de recompensas, dia de festa, dia de alegria. Talvez alguns não vão receber tantas recompensas, porque Deus está vendo o seu coração. Não é a aparência que vai ser julgado ali, mas é o seu coração, é o que você fez. Você pode até ter feito a coisa certa, mas com o coração errado. Deus vai julgar ou recompensar pelo seu coração. Quem tem expectativa para esse dia? Algumas pessoas. Quem tem expectativa para esse dia? Sabe, irmãos, o julgamento para quem está certo, ele é uma coisa boa, sim ou não? Imagina que você tem uma parcela de um carro, você comprou um carro financiado, você recebe, tem 36 meses para você pagar. Você paga todos os boletos, quita o seu carro, de repente chega uma ação judicial falando que você não pagou 10 boletos. E você entra na justiça contra aquele banco e fala: olha, eu paguei, eu tenho os comprovantes que eu paguei. E vai ter uma audiência, vai ter um julgamento. De um lado, o banco, do outro, você. Quem está certo na história? Você, certo? O julgamento vai favorecer quem, se o julgamento for justo? Quem? Você, porque você não pagou, você não tem os comprovantes? Agora, se você é certo, você quer que essa causa seja julgada, sim ou não? Por quê? Vai favorecer você. Sim ou não? Então quem falou que o julgamento é ruim? Se você vai ser julgado para recompensa. A Bíblia fala, irmãos, que 24 anciões no trono de Deus, eles colocam suas coroas diante do Cordeiro. Isso representa os galardões que a igreja vai receber. Nós vamos colocar diante do Cordeiro. Eu não quero chegar lá, irmão, sem coroa. Aquele que deu tudo por mim, aquele que fez tudo, irmãos, eu quero entregar a minha coroa aos pés dele. Aleluia. Então saiba, irmãos, você pode achar que está sendo penoso, você pode achar que parece que os outros que estão errados estão tomando vantagem de alguma forma. Continua fiel. Amém? Você vai ressuscitar, ou será transformado com um corpo glorificado, vai reinar com Cristo eternamente. Quem foi abençoado com essa série de mensagens? Se você não entendeu algum ponto, retoma lá, nós falamos ponto a ponto, nós falamos de Mateus 24, nós falamos de Apocalipse, nós falamos hoje sobre Daniel. O fato que o futuro para a igreja é glorioso. Amém? Ainda tem um reino milenar de Jesus aqui na terra, 1000 anos do governo de Cristo aqui na terra. Isso vai se cumprir, isso vai ser profetizado. Lá no final desse milênio, vai haver o julgamento do grande trono branco, onde os ímpios também receberão as suas penas. E vão ser lançados no lago de fogo com as suas penas. E depois, irmãos, você que pensou que ia morar no céu, sabe o que vai acontecer? Quem achou que a gente ia passar a eternidade no céu aqui? Levanta a mão. Ficou com vergonha? Eu pensava assim. Você sabia que você vai ficar só 7 anos lá no céu? É o período da tribulação aqui na terra. Você vai ficar 7 anos lá, em um período chamado Bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja, 7 anos. Depois a Bíblia vai dizer que tem a ceia das bodas. O que é ceia das bodas? O que é ceia? Quando você vai casar, você tem a festa de casamento, você tem o casamento,
e você tem a festa de casamento. E vamos supor que você casa na igreja, depois você vai no buffet comemorar e tem os convidados lá, certo? Amém? A Bíblia vai dizer que tem a bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja, com a sua noiva. Isso vai acontecer lá no céu. 7 anos de festa do casamento. Mas vai ter a ceia das bodas, que é a festa de casamento. Sabe onde vai ser a ceia das bodas? Aqui na terra. O reino milenar de Jesus. Jesus sentado em Jerusalém, governando sobre as nações. Sobre essa terra aqui. Vai ser a ceia das bodas, a festa de casamento. E a Bíblia vai dizer que tem convidados para essa festa também. Eu não vou entrar em detalhes, você vai fazer o rema para entender quais são. Os judeus, os gentios que passaram vivos da tribulação, sobreviveram à tribulação, eles vão entrar nesse reino milenar. Eles vão ser como os convidados. Lembra da parábola das 10 virgens, que muitas pessoas acham que ali ele está falando com a igreja? Não, é com o judeu. Nenhum noivo casa com 10 mulheres. Nem na cultura judaica, não existe isso. Aquelas 10 noivas representam as damas de honra, que são convidadas para a festa de casamento. Então no final da tribulação, Deus vai julgar quem entra para a festa e quem fica. As virgens sábias, prudentes, não dormiram, ficaram esperando o noivo. E entraram no milênio para reinar com Jesus. As que dormiram, ficaram de fora. Amém? É muita coisa para falar sobre isso, mas eu quero encerrar com um vídeo aqui. Pode soltar o vídeo, por favor. Eita, Jesus, me ajuda. Question. What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burnt up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way.
Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Aleluia! Fica de pé no seu lugar. Forte, né? O que Deus chamou você para fazer? Nem todo mundo vai estar aqui no púlpito. Talvez, irmão, você vai ser um grande empresário. Deus vai te abençoar tanto. Você vai prosperar tanto, irmãos, que você vai ser um distribuidor de riquezas. Amém? Quando chegar lá no grande dia, Deus não vai te cobrar púlpito, mas vai perguntar o que você fez com aquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer. Amém? Tem uma canção que cantei hoje de manhã, não precisa me acompanhar, eu dei uma estudada na letra, acho que eu vou conseguir cantar. Meu pai gosta de cantar essa canção e fala assim: muito em breve vai sair uma notícia de um povo